Olá, meus irmãos, a graça e a paz seja convosco. Estamos aqui para mais uma aula de angelologia. A nossa matéria, a nossa doutrina, estamos ainda na aula de angelologia, a doutrina dos anjos. Essa é a nossa apostila. Estamos na 9ª aula. Este é o nosso Instituto Sefta Demini. Lembrando que a nossa doutrina, ela é uma doutrina ortodoxa. Ela é uma doutrina conservadora, doutrinas conservadoras. Nós não somos uma doutrina neopentecostal, somos ortodoxos, doutrinas conservadoras, é uma teologia elementar. Estamos no capítulo de número 9 e esta é a 9ª aula e estamos falando sobre a doutrina dos anjos e demônios. Nós estamos aqui falando sobre demonologia. Na aula passada, falamos sobre os dois demônios terríveis, que é conhecido na Bíblia, no livro do profeta Joel, capítulo 1, como o gafanhoto cortador e o gafanhoto migrador. Dois demônios terríveis que não saem com jejum e oração, não saem com campanhas. Esses demônios só saem quando a pessoa se dispõe a obedecer a Deus e ser fiel, ser íntegro nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então esses dois demônios que falamos sobre eles são o gafanhoto cortador e o gafanhoto migrador. Nós agora vamos falar sobre o gafanhoto devorador e o gafanhoto destruidor. E vamos falar sobre as hostes. Esse devorador e destruidor também são demônios que não saem com jejum e oração, não saem com campanha, só saem com obediência e fidelidade na contribuição dos dízimos e das ofertas, que são um mandamento bíblico de Deus para a sua igreja. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, que eu repreenderei o devorador e derramarei sobre vós uma bênção tal que advém a maior abastança. Muito bem. Então vamos aí falar sobre esses dois demônios terríveis aqui: gafanhoto, devorador e destruidor. E se der tempo, vamos falar sobre as hostes também. Já vamos começar lendo, né? Vamos ler a palavra do Senhor aqui, em Joel, capítulo 1,
somente a parte B. Joel, capítulo 1, somente a parte B, como base para início da nossa aula de hoje. Livro do profeta Joel, capítulo 1, versículo 4, a parte B, porque a parte A nós estudamos na aula passada. Agora a parte B do versículo. Joel 1, 4, parte B. 1, 4. E o que ficou do gafanhoto o comeu a locusta, e o ficou da locusta o comeu o pulgão. Isto, essa locusta aí, em outra tradução, é devorador. É devorador. E esse pulgão aí, em outra tradução, é o destruidor. Muito bem. O gafanhoto devorador está na fase adulta e reprodutiva. Lembrando os irmãos que a página aqui, tá? Esqueci de falar que estamos na página de número 32, página 32. Então o gafanhoto devorador está na fase adulta e reprodutiva. Alimenta-se muito mais porque tem o objetivo de colocar seus ovos na lavoura. Quando chega a lavoura, o agricultor já não pode mais vender o fruto, porque já está tudo arrebentado. Se sobra alguma coisa, é de muito pouco valor para vender. Este gafanhoto tem o poder de levar o agricultor à falência. Olha que perigo é esse tipo de praga, né? De demônio. Então ele tem o poder de levar o agricultor à falência. O prejuízo é certo. O que ele colhe não vale nada. Não há colheita nem para a sua própria subsistência. É terrível, né? A legião de devorador, que esse demônio é uma legião de demônios por nome de devorador. É mais assustadora do que as duas primeiras legiões que nós falamos na aula passada. Esses dois aqui que estamos falando é mais assustador do que as duas primeiras legiões. Quando esses demônios se manifestam na vida de uma pessoa, eles a deixam passando necessidade, tomam seus bens sem nenhuma explicação. Você já deparou com aquela pessoa que fica sem nada? Os móveis acabam, tudo acaba, a casa também se acaba todinha e não tem nenhuma explicação para aquilo. Então, é uma legião de demônio que passou lá, não tem explicação. A legião de devorador é tão terrível que em pouco tempo leva a pessoa a uma vida de miséria e dor. Miséria e dor. O devorador age com uma estratégia de encurralar a pessoa numa situação de dívidas. Olha, presta atenção, porque quem sabe você que está me ouvindo aí está passando por essa situação
Você está encurralado com dívidas. E quanto mais você tenta pagar, mais as dívidas aumentam. É porque essa legião de demônios aqui, por nome de devorador, está agindo com estratégia na sua vida, viu? Está agindo com estratégia na sua vida, levando a pessoa a uma vida de miséria e dor, age com estratégia, encurrala. A estratégia dele é encurralar a pessoa numa situação de dívidas, prejuízos, que humanamente falando, jamais conseguirá pagar seus compromissos. É terrível. Humanamente falando, jamais conseguirá pagar seus compromissos. Quando a pessoa menos percebe, o devorador roubou sua riqueza, anos de trabalho que a pessoa trabalhou, podia ter juntado, ter poupado para conseguir arrumar a vida, crescer na vida. Mas essa legião de demônio, ela leva embora a riqueza, rouba a riqueza dessa pessoa, que são anos e mais anos de trabalho. Primeiro, esses demônios agem com astúcia, envolvendo a pessoa em negócios sombrios, perigosos e desonestos. Diante dessas trapaças, dessas legiões trapaceiras, acaba sendo processados, seus bens vão à legião intimamente. Os seus bens vão a leilão. Intimações policiais começam a chegar e a sua casa começa a chegar na sua casa, e por causa das dívidas é até ameaçado de morte. Olha como esta legião de devorador age. Eu tenho certeza que esta mensagem vai chegar ao ouvido de alguém que está precisando ouvir esta palavra deste vídeo aula, para você pedir a Deus uma direção na sua vida. Então vamos continuar. Além de ser ameaçado de morte, e ainda fica sem créditos, sem moral, sua palavra não vale de nada, não tem valor nenhum e não tem valor para ninguém. Esta legião de demônios é terrível. Logo, estes demônios fecham todas as portas, não deixando a pessoa ganhar dinheiro e nem arrumar emprego. Tudo que faz é vão, e muitas vezes perde a própria família. Muitas das vezes perdem a própria família, levando a insônia, levando a pessoa à insônia
ao lamento, ao choro constante e ao alcoolismo. Mas a quarta legião está pronta para atacar. A quarta legião é pior ainda do que esta terceira que eu estou falando aqui. São legiões que vêm agindo uma atrás da outra. Primeiro vem a primeira legião, depois vem a segunda. Lê Joel capítulo 2 para você ver. Joel capítulo 2. Vem a primeira, vem a segunda, vem a terceira, que eu acabei de falar. Agora vai vir a quarta, preste atenção. A quarta legião está pronta para atacar. Geralmente, esses demônios são uma fortaleza tão grande que é preciso que a igreja fique atenta. É preciso que a igreja fique atenta. E a pessoa também fique atenta por causa dessa legião. É como um ferrolho da porta de um castelo. Essa quarta legião é como um ferrolho da porta de um castelo que nunca poderá ser quebrado. É um único demônio que resistimos na intercessão coletiva e na comunhão com os irmãos. É um demônio que tenta atacar a igreja de todos os lados, usando vizinhos, autoridades da cidade e até mesmo os próprios membros da igreja, quando dão legalidade a eles, até os próprios membros da igreja, quando dão legalidade a esses demônios. Então esses demônios, eles levantam contra a igreja, usando vizinhos. Já viu aquele vizinho que se torna inimigo da igreja, inimigo dos crentes, inimigo do pastor da igreja? É uma legião do demônio que está ali. É a legião do demônio. Ele também usa as autoridades, porque o vizinho fica com raiva por um motivo que a igreja usa aparelho de som, chama a polícia, a autoridade, e a polícia chega lá, bota a banca na igreja, proíbe som, proíbe um monte de coisa, e vê aquela perseguição, usa autoridades da cidade, e até mesmo os próprios membros, né? Como eu já falei aqui, a fim de parar a igreja, a fim de parar a obra do Senhor. É assim que esses demônios, essa quarta legião, age na vida de uma pessoa e também age contra a igreja de Deus. Muito bem, vamos continuar? Vamos em frente. Vamos continuar falando sobre esta legião, essa quarta legião. Eles conseguem parar muitas igrejas por falta de revelação e do estudo ordeiro da palavra de Deus. Esses demônios, quando eles chegam em uma igreja que não trabalha com as revelações do Espírito Santo, porque a única maneira de descobrir
descobrir esses demônios que estão infiltrados dentro das igrejas é através dos dons, das divinas revelações do Espírito Santo. E através também do dom de discernimento de espírito. Então, quando a igreja não trabalha com as divinas revelações do Espírito Santo, e também não tem um estudo ordeiro da palavra. Quando eu falo estudo ordeiro, é quando o pastor ensina a palavra de Deus, ensinando dividido, de maneira sistemática, doutrinas por doutrinas. Por exemplo, hoje o pastor pega uma doutrina para ensinar. Vamos ensinar sobre a doutrina da santidade, a doutrina da santificação. Aí ele só vai parar com aquele estudo quando ele terminar sobre a santificação. Hoje vamos falar sobre a doutrina do perdão. Aí ele vai falar, não sei se é um culto, 2 ou 3, até ele terminar falar sobre o perdão. Aí, sucessivamente, doutrina do arrependimento. Muito bem. Vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Como fazer para agradar, como agradamos o Espírito Santo e como desagradamos ele, né? Tem lá o caso de Ananias e Safira, né? Desagradou o Espírito Santo e pereceram. Então nós vemos que eles conseguem parar as igrejas por falta de revelação e do estudo da palavra de Deus. E essa palavra tem que ser também uma palavra revelada, não é qualquer palavra que eu senti vontade de dar essa palavra na igreja, eu vou lá pregar essa palavra. Não, nós não trabalhamos com a nossa vontade, nós trabalhamos com a revelação de Deus. E também esse demônio trabalha no meio dos obreiros. Essa legião, essa quarta legião, trabalha também no meio dos obreiros, trazendo confusão, trazendo peso de mente, trazendo contendas no meio dos obreiros, vaidade, um querendo ser mais do que o outro, soberba, um achando que é maior, prega mais bonito, ensina melhor, soberba, e acima de tudo, esta legião é especialista em fazer quebrar vínculo de autoridade pastoral. Esses demônios são especialistas em fazer obreiros quebrar vínculo de autoridade pastoral. São especialistas em fazer membros quebrar vínculos de autoridade pastoral. Não gostam de obedecer. E eles resistem à autoridade pastoral, até quebrar aquela autoridade. Demônios terríveis. Estamos agora já passando de página. Estamos na página de número 33. Página 33. Então, pessoas que querem se autodenominar líder, obreiros que querem se autodenominar líder.
se acha tão poderoso, acha que sabe mais do que todo mundo, que ele então, esse obreiro, eles querem se autodenominar líder. É aquele obreiro que começa a fazer as fofoquinhas na igreja, começando a fazer um montinho, puxando o montinho para o lado dele, a panelinha, é a famosa panelinha, é o famoso montinho, como fizeram com Moisés lá no deserto. Miriam e Arão começou a querer fazer um montinho lá, uma panelinha. Se Deus fala com Moisés, ele é profeta, nós também somos profetas, ele pode falar conosco também. Então por que nós temos que ficar ouvindo Moisés? É a famosa panelinha, né? Está lembrado lá de Nadab e Abiú, que também quis fazer uma panelinha? É esse tipo de obreiro. Começa a fazer, o diabo coloca nele, essa legião coloca nele um dom de persuasão tão grande, que ele começa a persuadir as mentes mais fracas que existem na igreja, e daí a pouco ele quer mandar no pastor. E se o pastor não fazer o que ele quer, ele pega aquelas pessoas que ele já fez a cabeça deles e sai de lá e monta uma outra igreja para ele e divide a igreja do seu pastor. E isto na Bíblia chama de rebelião. E a Bíblia diz que o pecado de rebelião é a mesma coisa de pecado de feitiçaria. Quem trabalha fazendo rebelião, ele e o feiticeiro são tudo igual, não tem diferença não, o pecado é o mesmo. E a Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todo aquele que ama e comete a mentira. Muito bem. Eles saem de debaixo da autoridade do seu pastor. Eles têm que estar debaixo de autoridade. Mas eles tiram a cabeça de debaixo da autoridade do pastor e não quer ficar debaixo do cajado. Então, eles procuram dividir a igreja. Sai aquela turminha e vai para outra igreja, ou então abre um ministério próprio. Está repreendido pelo poder do nome do Senhor Jesus. Então, logo essas pessoas que, induzidas por estes demônios, eles falam mal do líder, falam mal da liderança, eles falam mal da liderança. E é uma coisa incrível, irmãos, é uma coisa incrível. Eles não percebem, eles estão tão endemoniados, que eles não percebem que eles estão ofendendo a liderança da igreja. Eles não percebem. Quando eles chegam a agir, na mente deles, eles acham que estão falando uma palavra ali inocente. Mas no fundo, ele está levantando contra a liderança da igreja. Está falando mal, fala mal da pregação do pastor,
fala mal do ensinamento que o pastor dá para a igreja, fala mal da autoridade que Deus dá para o pastor falar com a igreja. Eles fazem confusão entre autoridade e autoritarismo. Eles acham que a autoridade que o pastor tem para conduzir o rebanho não é autoridade, é que o pastor é autoritário. Mas não é que o pastor é autoritário, ele tem autoridade de Deus para conduzir o rebanho. Porque se ele não tiver autoridade de Deus, então as pessoas vão passar por cima dele. Então, se o pastor não quer que as pessoas não querem que as pessoas passem em cima deles, eles têm que buscar a autoridade de Deus para dominar o rebanho de Deus. Muito bem. Falam mal do seu líder, compreendem mal as palavras e o tipo de liderança da igreja. É muito comum um membro ou um obreiro compreender mal o seu pastor, compreender mal a liderança da igreja. Tudo que a liderança fala, o inimigo coloca no coração dele: você está falando isso aí para servir para você. E ele sai bicudo da igreja, sai com raiva, ou chega bem no culto, mas quando termina, ele não está nem querendo pegar na mão do pastor para cumprimentar, porque o diabo já colocou, já plantou a semente maligna na mente dele, porque ele deu legalidade para Satanás. Então, vejamos aqui: compreende mal as palavras, o tipo de liderança. Ele comanda essa legião, comanda o engano. Crente que não é verdadeiro, ele está possesso de espírito de engano, comanda o engano, a sofisma, falsidade, sofisma, e a celeuma. A palavra celeuma é falatório. Já vê aquele crente que ele vê defeito em tudo ele tem que falar mal, tudo ele tem que falar mal. Se o culto começou no horário certo, ele fala mal. Deveria começar um pouquinho mais tarde. Aí as pessoas chegaram. Se começar tarde, deveria ter começado mais cedo. Se Deus usa o pregador para trazer 1 hora e 20 ou mais um pouquinho de mensagem que Deus está falando, ele fala mal do pregador, da liderança. Mas se prega só 10, 20 minutos, o pastor hoje não trouxe uma palavra boa para a igreja. Crente que reclama de tudo, obreiro que reclama de tudo. Eu vou dizer uma coisa aqui: se esse tipo de obreiro e crente chegar no céu, ele vai reclamar até do céu. Até do céu ele vai reclamar. Então, isso é um tipo de demônio. Lembrando que nós estamos falando aqui sobre demonologia, tá? A estratégia como o demônio age na vida das pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. Então tá, a celeuma, que é falatório, fica argumentando e arquitetando planos para destruir a igreja, impedir o trabalho do líder, usando os próprios crentes. Mas todos os crentes que procuram entrar na unção, no fogo, na oração, no jejum, na obediência,
na submissão e ficar debaixo do cajado e da autoridade, em obediência ao seu pastor, consegue quebrar e vencer a força e a autoridade deste demônio terrível. Amém? Leiamos Efésios 6, versículo de número 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu? Nós temos que lutar, não é contra um contra o outro, não. Não é contra o pastor, não é contra o líder, não é contra o grupo de intercessão, não é contra o grupo de louvor, não. Nós temos que lutar contra Satanás, é contra principados, potestades e hostes infernais. Tiago 4, 1 a 3. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de 8. vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Segunda carta de Paulo aos Timóteos, capítulo 2, versículo 16. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Muito bem. Nós vamos dar uma paradinha aqui para um breve intervalo. Vou voltar de novo para falar sobre o gafanhoto destruidor, uma outra legião de demônios por nome de destruidor, que a Bíblia chama de pulgão, mas é um demônio, tá? É um demônio. Até daqui a pouco, se Deus assim permitir.